salve tricolor paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora. E o São Paulo da categoria sub-20 virou para cima do Palmeiras e acabou aí conquistando o tetracampeonato da Copa do Brasil. Vitória super importante, lógico, para dar aquela moral para a base também, que muito vendo sendo escanteada por esta gestão aqui, que só agora vai começar a dar uma atenção. Vamos falar muito sobre isso e também já está se especulando aí o próximo nome do presidente do São Paulo. E já tem nome e tem um parentesco aí meio próximo com o nosso atual gestor aí, Júlio Casares. Vamos comentar também sobre essa notícia, tá? E o Belmonte, hein? Belmonte admitiu aí que sim, existem atrasos no São Paulo e que saídas vão ser praticamente obrigatórias para reduzir a folha salarial. Luiz Gustavo, em entrevista pós-jogo ali, admite sim que pode renovar contrato com o São Paulo para 2025. E também vamos falar sobre Júlio Casares. Júlio Casares foi passear na Europa, mais especificamente na Inglaterra. Vamos contar para você também todos os detalhes, é lógico, as notícias, as informações, os bastidores, para você ficar por dentro de tudo que acontece no São Paulo. Fechou? Então, deixa aquele likezão, fortalece aí com a sua inscrição. Lógico, a sua opinião super importante aí no campo dos comentários e peço a gentileza do feedback. O que você acha desse formato de vídeo e desse horário? Vídeo saindo aqui logo na parte da manhã, é lógico, para você já começar o dia muito bem informado com as notícias do nosso tricolor. Fechou? Então, tá no ar, Tricolor em Notícia. Exatamente. Ontem à noite, na segunda-feira, o São Paulo venceu o Palmeiras de virada por 3-2 na final da Copa do Brasil Sub-20 e faturou a taça do torneio. Rian Francisco, 2 vezes, e Ferreira fizeram para o tricolor, enquanto Thales e Luigi marcaram para o time verde, tá? O tricolor, então, agora tem 4 troféus. Antes, os atletas haviam conquistado esse título em 2015, 2016, 2018. A equipe de Alan Barcelos, bom treinador, hein? Muito bom treinador, o Alan Barcelos. Se despede com o título e invicto em uma campanha com 6 vitórias e 2 empates. Foram 23 gols marcados e 7 gols sofridos. Sobre o jogo, logo aos 2 minutos o Palmeiras teve um pênalti marcado a seu favor. Após o rebote na área, Patrick ficou com a sobra e foi derrubado por Cauê. E o árbitro marcou a infração. Na cobrança, Thales bateu do lado direito de João Pedro e colocou o Palmeiras em vantagem. O jogo seguiu bem movimentado e o São Paulo teve chance de deixar tudo igual aos 24, com finalização de Mike, que acabou finalizando da entrada da área e mandou perto do travessão de David. Eu consegui acompanhar o primeiro tempo desse jogo e realmente o São Paulo teve um bom volume de jogo aí contra o Palmeiras, só que perdendo muitos gols, O São Paulo não estava sabendo aproveitar muito bem as oportunidades. Aos 31 minutos, o Palmeiras ampliou o placar. Depois de cobrança de escanteio, Benedetti desviou de cabeça e a bola sobrou para Luigi na pequena área. O atacante desviou e balançou a rede. Na sequência, o tricolor quase diminuiu com finalização de Paulinho, que sai perto da trave esquerda de David. Nos acréscimos, Rian Francisco descontou. Mike finalizou de dentro da área e a bola desviou em Benedetti, que sobrou para Rian, que bateu firme e balançou a rede. Rian Francisco realmente aí tá detonando aí nessa base do São Paulo. A gente espera muito que em 2025 suba para o profissional e tenha, lógico, aí oportunidades com o Zubeldia ou com algum outro técnico, não é verdade?
No segundo tempo, o São Paulo empatou aos 7 minutos. O tricolor saiu em contra-ataque e a defesa palmeirense não conseguiu cortar. E Matheus Alves tocou para Ferreira, que deu assistência para Rian. O camisa 9 limpou a marcação e bateu para o fundo do gol. Aos 12, a equipe da casa conseguiu a virada. Ferreira arrancou pela direita, invadiu a área de Bro Benedetti e mandou no canto de David. O Palmeiras sentiu os gols sofridos e deu ainda mais espaço para o São Paulo, que quase fez o quarto aos 17 com o Luca. Aos 36, Sorriso driblou a marcação, finalizou de dentro da área e viu a defesa desviar para fora. Na sequência, o Palmeiras quase empatou. Depois de cobrança de escanteio, Thales cabeceou firme e acertou o travessão. Aos 40, as crias do Palmeiras ficaram com 1 a menos devido à expulsão de Patrick. Então o São Paulo acaba vencendo aí o Palmeiras por 3-2, né? Jogo que foi jogo único nessa final de Copa do Brasil no Morumbi. Então foi bem legal, bem bacana ver o São Paulo da base, né, conseguindo um título em cima de um rival que a gente sabe que tem um poder muito forte na base nesses últimos 10 anos, e o São Paulo, lógico, aos poucos tenta aí ganhar espaço e voltar a ser aquele São Paulo que revelava muito jogador, ganhava título na base também. E é lógico, nessa safra 2020, que tem muito jogador do Sub-17, tenho certeza aí que muitos jogadores poderão ser aproveitados, tá? Muito mesmo. Vamos ver o que pode acontecer aí numa próxima temporada aí em 2025. Curtiu? Gostou desse título aí da nossa Crias de Cotia? Vamos que vamos. Para mudar de assunto agora, lógico, a gente vem aqui e falou bastante aí sobre o Sub-20. Vamos falar aí também agora sobre ela, exatamente, a possível pessoa que pode ser aí, né, a nova presidente do São Paulo. A informação que acabou saindo, né, logo após o jogo do São Paulo, foi bem repercutida, e é lógico, a gente foi apurar algumas informações e trazendo aqui para você, tá? Daniel Lian, exatamente, um dos percussores do portal Tricolor na web e também repórter da Jovem Pan nas suas redes sociais, deu aí a letra e falou o que tinha que falar. Dá conta que nos bastidores do Morumbi começa a ganhar força o nome de Mara Casares para a sucessão de Júlio Casares em 2026. Confrontando com Outen Ares de Abreu, que é o presidente atual aí do Conselho Deliberativo, na verdade, ela traz a força do grupo de Douglas Schwartzman e também do grupo Participação, grupo que é aí da situação, grupo do Júlio Casares, tá? Com isso, ela se tornaria praticamente aí uma Marlene Matheus do Morumbi, ficaria até 2029, quando o Júlio Casares voltaria à presidência para ser dono do São Paulo no centenário. E quando a gente fala para ser dono do São Paulo no centenário, já tem vídeo aqui no canal específico sobre toda essa trama, tudo que está envolvendo essa próxima eleição do São Paulo, exatamente para impulsionar Júlio Casares novamente para 2029, para que ele seja o presidente do centenário do São Paulo, tá? Bom, continuando, se isso evoluir, será mais um chapéu em Carlos Belmonte, que esperava ser candidato em 2023 e apoiou o golpe da reeleição, por ter recebido nova promessa de Júlio Casares, que seria em 2026. Então, para essa próxima eleição do São Paulo, muita coisa pode acontecer. Tem aí Belmonte querendo essa cadeira de presidente, tem também o Outen Ares, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e agora aparece aí a ex-esposa do presidente Júlio Casares, Mara Casares, a conselheira mais votada nessa última eleição. Então ela vai acabar aí já podendo concorrer a uma presidência do São Paulo nas próximas eleições.
esse métier político do São Paulo, né? A gente não fica muito sabendo, porque também não é muita gente que acaba divulgando, mas já está sim sendo movimentado e muito já para costurar essa próxima eleição. Se você tem aí alguma opinião sobre isso, quer deixar a sua opinião, lógico, pode deixar aí no campo dos comentários, tá? E já falamos aí de Mara Casares, não é verdade? Vamos falar sobre a entrevista do Carlos Belmonte, né? O Carlos Belmonte que acabou dando uma entrevista ali para a CNN, não é verdade? Acabou falando sobre muitas coisas, pontuei algumas coisas aqui para deixar e passar para vocês, tá? Bom, São Paulo pretende negociar jogadores em 2025 com o objetivo de arrecadar mais com vendas e também diminuir a folha salarial. Segundo o diretor de futebol Carlos Belmonte, o tricolor hoje gasta entre 17 e 18 milhões mensais com o elenco. Olha, depois dessa entrevista, essas palavras, para mim, eu fui pego de surpresa. Porque até onde eu sabia, o mensal do São Paulo, a folha mensal do São Paulo, girava em torno ali de 12 milhões. E o próprio diretor de futebol agora acabou falando aí que gira em torno de 17 e 18 milhões de reais. É muito dinheiro, velho. E a gente sabe que tem muito jogador lá dentro do São Paulo que não é utilizado. Então, realmente está precisando fazer uma limpa nesse elenco aí, tá? Para a próxima temporada, a ideia é ter uma redução significativa, tá? Abre aspas. Nossa projeção é reduzir no ano, pelo menos, na casa de uns 20 milhões. Então, estamos falando de mais ou menos 1,5 milhão por mês, disse aí o dirigente em entrevista à CNN Sports. Com um déficit acumulado de 191 milhões até setembro, o São Paulo buscará pisar no freio em 2025, por conta da criação do FIDIC, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, para tentar reduzir a dívida. O tricolor terá um teto de gastos, por isso poderá gastar até 350 milhões ou metade da receita bruta de 2024, ou que for menor, para salário, direito de imagem, encargos e novas contratações. Ainda segundo o dirigente, a meta até 31 de dezembro é zerar qualquer tipo de pendência financeira que o departamento de futebol possa ter com o elenco. Ele admitiu que, ao longo do ano, o grupo chegou a conviver com atrasos no pagamento dos direitos de imagem. Bom, pelo menos até aqui parece que está tudo em dia. Ou então que o desejo é zerar qualquer tipo de pendência. Então, sim, existe pendências salariais ou com direito de imagem hoje no elenco do São Paulo, tá? Abre aspas. A gente mantém isso sempre que possível, o máximo em dia. Às vezes, em questão de fluxo de caixa, você deixa uma imagem atrasada, chega a 2, volta para 1, fica nenhuma. A gente trabalha sempre nesse projeto. O que temos trabalhado é para fechar 31 de dezembro sem atraso. A gente paga férias, 13º, acerta as imagens sempre até 31 de dezembro para que os jogadores entrem na próxima temporada com tudo ajustado. Estamos nesse trabalho que não é fácil. O presidente Júlio está empenhado e esperando uma chegada de recursos do fundo que serão importantes. Então tá aí, escancarado, lógico, além da informação que a folha salarial do São Paulo é de 17 a 18 milhões por mês, a informação que sim, existe valores em atraso com o elenco do São Paulo. Se é salário CLT, se é direito de imagem, o Belmonte, ele não especifica a real, qual é um e qual é outro, mas ele deixa muito bem claro que existe valores sim atrasados aí para o elenco do São Paulo. Então, quer dizer,
é o que a gente fala, né? Não tem cobrança, existe atraso, a gente deve os caras, então os caras fazem o que querem dentro e fora de campo. Então fica difícil, né? Esses caras da gestão cobrarem alguma coisa, até porque eles devem para os jogadores. Então, nosso papel como torcedor é cobrar, e sim, os jogadores. Porque quem tem que cobrar se está atrasado o salário ou não são os jogadores para com a gestão. E nós, torcedores, cobramos o elenco, os jogadores, comissão técnica e diretoria para uma melhor performance dentro de campo. Quero muito saber da sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí no campo dos comentários. Falamos aí sobre o Belmonte, vamos falar aí sobre uma declaração importante aí sobre o Luiz Gustavo, exatamente, né? Luiz Gustavo que acabou marcando um golaço ali, né, no jogo contra o Grêmio. Infelizmente a gente acabou perdendo por 2-1, mas o Luiz Gustavo foi o cara ali que acabou fazendo gol e também aí deu a entrevista pós-jogo, não é verdade? Vamos acompanhar aqui. O volante Luiz Gustavo deve permanecer no São Paulo em 2025 após a derrota do time para o Grêmio no domingo em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. O jogador admitiu conversas com a diretoria para estender o seu vínculo e crê em um desfecho feliz para todos os lados, tá? O contrato do experiente meio-campista é válido apenas até o final da atual temporada. Ele desembarcou no clube em dezembro do ano passado e em pouco tempo tornou-se líder e peça-chave do time de Luiz Ubeldia. Apesar de viver no auge de seus 37 anos, Luiz Gustavo ainda crê que tem energia para gastar, que foi exatamente o que ele acabou falando na entrevista dele, tá? Ele se vê motivado e, apesar de não cravar, indica que irá renovar o seu contrato. Abre aspas para Luiz Gustavo. Estou bem tranquilo, focado em fazer esses 2 jogos. A gente tem conversado internamente, o clube sabe qual é o meu pensamento. Também já entendi a filosofia do clube, como o clube pensa. Os jogadores que vão ficar precisam estar cientes dos pontos positivos e das dificuldades que teremos o ano que vem. É um desafio bacana, estou motivado. Acredito que ainda tenho uma energia para gastar. Vamos ver o que vai acontecer, mas tem tudo para dar certo e ter um desfecho feliz para todos. Fecha aspas, disse o jogador. Foi aí exatamente o que eu acabei falando para vocês, né? Ele se vê bem ali fisicamente, né? Lógico, tem mais esses 2 jogos aí contra Juventude e também o Botafogo, que eu daria até uma folga, né? Eu entraria com um time completamente aí misto, ou até mesmo reserva, com jogadores aí que poderiam ter um pouco mais de oportunidade, tanto contra o Juventude como contra o Botafogo, principalmente contra o Botafogo, né? Mas aí ele se vê bem aí para talvez assinar aí mais 1 ano de contrato com o São Paulo, tá? Continuando a matéria. O volante, entretanto, deixou claro que ainda há alguns pontos a serem discutidos. Ele se diz grato ao clube por abrir as portas ao atleta em seu retorno ao Brasil e afirma que as negociações caminham para um lado positivo. Abre aspas para Luiz Gustavo. A gente já conversou sobre o assunto algumas vezes. Precisamos ajustar algumas questões de planejamento, de ambições, mas eu sou muito grato ao São Paulo por ter passado esse ano com meus companheiros. Tenho uma enorme gratidão. Cada vez mais tenho me identificado. Se Deus quiser, ainda vou conseguir retribuir. Tudo está indo para um caminho positivo, onde eu acredito que vai dar tudo certo sim. Fecha aspas. Finalizou Luiz Gustavo, volante do Tricolor, tá? Ao longo deste ano, Luiz Gustavo disputou 45 partidas pelo São Paulo, sendo 36 como titular. Ele, que sofreu apenas uma lesão nesse período, anotou 5 gols e deu uma assistência. O atleta ganhou ainda mais espaço em virtude das contusões de Pablo Maia e Alisson. O meio-campista, porém, não é o único experiente que deve ampliar
sua estadia no time do Morumbi. A expectativa é que o lateral direito Rafinha também estenda seu contrato, pelo menos até o fim do Paulistão de 2025, quando deve se aposentar do futebol. Esse assunto do Rafinha também é bem complicado, né? Eu acho que o Luiz Gustavo, até para a opção de banco, porque na próxima temporada teremos um Alisson mais bem condicionado, né? Vamos ver aí quando realmente vai voltar o Pablo Maia e qual vai ser as condições do retorno, né, do Pablo Maia. Então, para um reserva de luxo, vamos dizer assim, seria importante talvez aí o Luiz Gustavo, não como titular, porque, na minha opinião, eu acho ele um jogador lento, um jogador que não tem, assim, a intensidade que o meio-campo do São Paulo precisa, mas talvez importante para peça de reposição e não como titular do São Paulo, tá? Quero saber da sua opinião. Você renovaria com o Luiz Gustavo? Renovaria com o Rafinha? Olha, com o Rafinha não. Para mim, Rafinha é um jogador, ex-jogador em atividade. Pelo visto, tudo encaminha realmente aí para uma renovação do Rafinha, tá? Vamos lá, dando continuidade depois daí da entrevista do Luiz Gustavo, vamos falar dele, do presida, não é verdade? Sim, Júlio Casares aí embarca para Londres e visitará clubes e liga inglesa. O que será que Júlio Casares vai fazer lá na Inglaterra? Júlio Casares, presidente do São Paulo, embarcou na noite deste domingo rumo a Londres, na Inglaterra, em voo que saiu do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que fará escala em Lisboa, em Portugal. Numa viagem de quase uma semana, o dirigente se reunirá com 2 clubes ingleses e tem uma agenda marcada com a Premier League. Representante legal da Libra ao lado de Rodolfo Landim, do Flamengo, ele buscará informações e tentará estabelecer conexões para uma das ligas brasileiras. A viagem, claro, também poderá render frutos em relação a negociações. O São Paulo tem boa relação, por exemplo, com o Grupo City, de quem adquiriu os direitos do zagueiro Ferrarese no fim do ano passado. Em novembro, Casares se encontrou com Ferran Soriano, CEO do grupo em Salvador. Segundo apurou o GE, não há nenhum encontro previsto com o lateral esquerdo Wendel ou seus representantes durante a breve parada de Júlio Casares em Portugal. O jogador do Porto está na mira do São Paulo e de outros clubes brasileiros. O tricolor, porém, não pretende entrar em leilão. Podia aproveitar, né, presida? Podia aproveitar que você vai ter ali, né, uma paradinha ali, uma escala em Lisboa, em Portugal. Poderia até marcar ali um papo, uma reunião com os representantes do Wendel ali pro próprio aeroporto, né? Podia pegar uma sala ali, executiva e tal e tudo mais. Existe isso, né? Nos aeroportos, fazer uma reunião aí para tentar entender melhor a situação ou até mesmo com dirigentes do Porto. Já que, pelas informações que existem, né, já tem aí um belo encaminhamento São Paulo-Wendel. Né? Agora só precisa esperar a liberação do Porto e o São Paulo precisaria aí estreitar relações com o clube português. Então, semana aí bacana do presídio, hein? Uma semana em Londres, olha, no bem bom. Quem será? A pergunta que fica agora, hein? Quem será que tá pagando isso, velho? Será que é o Casares que tá pagando do bolso? Será que é o São Paulo? Ou será que é a própria Libra, né? O grupo aí de times aí que venderam já direitos de transmissão, de TV e tudo mais. E é por isso até um dos motivos da viagem, né? Para ver como é que funciona ali a Premier League, para quem sabe futuramente aí uma liga brasileira. Quem vai saber dessa informação? Quem é que está colocando dinheiro nessa viagem? Essa é a pergunta
que não quer calar, né? Vamos ver o que pode acontecer. Bom, espero que vocês tenham gostado aí dessas notícias. Comentem bastante, quero saber a opinião de vocês sobre tudo que a gente falou, né? Parabéns aí ao time sub-20 do São Paulo pelo título da Copa do Brasil. Parabéns ao técnico e aos jogadores pelo trabalho feito aí. Conquista invicta aí na Copa do Brasil, super importante, tá? E também, mais uma vez, lógico, quero saber o seu feedback. Se você curtiu, se você gostou desse novo formato de vídeo, onde a gente traz a notícia no detalhe para você, é lógico, com a opinião aqui do canal Drex Tricolor, fechou? Então é isso, um ótimo dia para você. Qualquer coisa, a gente volta à noite com vídeo ou com uma live aqui no canal Drex Tricolor, fechou? Então é isso, tamo junto, é nóis!